Olá pessoal, tudo bem? Nós já nos conhecemos, eu sou Vitor Carlos Silva, sou médico paliativista e faço parte do time da Sofos Med, esse canal de comunicação de informações adequadas em cuidados paliativos, oncologia e hematologia. E hoje eu venho trazer um pouco mais da minha prática enquanto médico paliativista, nos diferentes setores de atendimento e em acompanhamento conjunto dos pacientes com a oncologia e a hematologia. Vamos falar sobre o plano terapêutico dedicado e conjunto com cuidados paliativos, né? Bom, quando eu sou chamado ao caso, né, quando eu sou convidado a acompanhar pacientes com oncologia e com a hematologia, sempre há uma necessidade de um diálogo de equipe, para que eu possa compreender, juntamente com a minha equipe, qual é o objetivo terapêutico, né? Então, dados sobre a história clínica daquela pessoa, a necessidade de compreender quais foram os desafios terapêuticos, desde o diagnóstico, em que situação da jornada daquele paciente, né, a equipe vê, né, o acompanhamento e de que forma o time de cuidados paliativos poderá somar na perspectiva de redução de sofrimento, de melhora de qualidade de vida e de suporte conjunto para o melhor desfecho possível, né? Então, esse acompanhamento conjunto, ele se dá justamente provocando, né, essas ações do objetivo terapêutico. Então, eu recebo os pacientes em um ambiente de consultório, ou no ambiente domiciliar, ou mesmo fazendo interconsulta no hospital, ou admitindo pacientes no ambiente de hospice. Então, já estou provocando sobre modelos de assistência a partir da perspectiva do objetivo terapêutico, né? Então, a gente compreende que para o critério de elegibilidade de cuidados paliativos, esse paciente, então, tem uma doença ameaçadora da vida, tem uma condição aí de carga sintomática, muitas vezes já tentado usar medicação ou outras práticas não medicamentosas sem êxito, né, adequado, e certamente um grau de sofrimento mais do que o físico, né, existencial, psíquico e social, importante, a ponto de precisar de um time de cuidados paliativos, né, aqui incluindo todos os profissionais de saúde que sejam disponíveis e possíveis para a melhor assistência a esse paciente. Muito bem. Então, a partir dessa compreensão, é importante trazer que muitas vezes os pacientes chegam ao consultório de cuidados paliativos sem saber exatamente o que é que eles vão fazer lá, né? Então, é de uma provocação que eu trago então para os colegas médicos que tragam pelo menos um preâmbulo, né, sobre o que é cuidado paliativo, o que é que você vai encontrar naquele consultório do colega que foi referenciado, né? E sempre com o que a gente imagina, né, da ordem do cuidado, de ampliação de cuidados. Então, acho que uma grande primeira frase aqui é sobre aumentar os cuidados aos nossos pacientes e familiares, e não de restringi-los, de diminuí-los, né? Dessa forma, fica muito mais fácil compreender que o cuidado paliativo é cuidado, né? Para essas situações, então, sem perspectiva de cura, mas com muita perspectiva de acolhimento e de melhora da qualidade desta vida que segue. Muito bem. A avaliação inicial, então, ela se dá, talvez diferentemente de outras práticas médicas, né, que começam pela história da doença, pela causa, pela queixa principal, a partir da biografia. Então, esse primeiro encontro ou outros encontros, né, pelo time de cuidados paliativos com o paciente e ou familiares, ele se dá pela perspectiva da história da pessoa, né? Então, fatos relevantes desta vida que falem sobre a construção do indivíduo, a educação, os trabalhos, construção de família, ganhos, perdas, entendendo que muitas vezes essa consulta é feita a muitos olhares. Então, o médico vai estar com a psicóloga, ou com o enfermeiro, ou com alguém da fisioterapia ou da reabilitação, que possam somar esses olhares, né? Então, essas perguntas podem vir de qualquer um desses profissionais também. Mas o mais importante é deixar o paciente ou os familiares muito à vontade de falar sobre esta vida, né, como um canal a mais de comunicação. Desta forma, nós compreendemos que se cria um ambiente seguro, onde uma pessoa que já traz tantas dores, né, poderia ter um espaço mais agradável e com um tempo suficiente para poder trazer sobre suas questões. Então, muitas vezes essas consultas elas levam 40, 50, 60 minutos, né? E costuma ser realmente muito mais proveitoso e com muitas provocações para um próximo encontro, né? Que pode funcionar como uma revisão de algum sintoma tratado, de algum direcionamento para um profissional específico,
ou mesmo de uma nova pauta que pode ser aberta depois. Então aqui eu já trago a segunda provocação, né? Muitas vezes, quando o paciente vai para o consultório de cuidados paliativos, o médico assistente que referenciou, então, para nós, pergunta sobre plano avançado de cuidados, definição de limites terapêuticos, falar sobre a morte. Não necessariamente, né? Então, se a gente vai passar algum tempo ali conversando sobre a vida daquela pessoa, então a gente vai falar primeiramente sobre a vida daquela pessoa, né? E tem situações que sim, a gente vai tentar abordar sintomas mais relevantes, perspectivas futuras e, quando possível, abordar os limites ou os próprios desejos, né, de limitação desse paciente. Mas é importante que não existe uma regra, né, sobre o que vai ser abordado. Mas o script, sim, ele passa inicialmente por essa biografia, e que vai ser descrita, que vai ser registrada, e é uma grande oportunidade, muitas vezes, de que esposos, filhos, né, pais, juntos ali daquela conversa, vão compreendendo a história do indivíduo sob um outro olhar, né? A partir daí, então, a gente pode adentrar na história clínica. Então, sim, vamos falar da doença, vamos falar de exames, de tratamentos e de resposta orgânica a essas terapias, porque isso já dá base para a gente pensar sobre progressão de doença, refratariedade, né? Ou eventualmente respostas positivas também, por que não, né? Muitas vezes os pacientes vão ao consultório de cuidados paliativos por um sintoma não controlado, seja ele dor, náusea, vômito, induzido por terapias, inclusive como quimioterapia, né? Operatórias, situações de piora da funcionalidade, então falar sobre a carga de trabalho, de cuidadores, né, o nível de dependência para atividades de vida diária, que traduz aí comprometimento dessa funcionalidade, é uma pauta central das nossas conversas. O paciente que consegue andar ou consegue sustentar troncos, pescoço, consegue ficar sentado numa cadeira de rodas, enfim, consegue falar por si, ele consegue ser conduzido a um consultório. Pacientes acamados, com lesões de pele, com grande comprometimento desse equilíbrio, trazem aí já uma perspectiva de um acompanhamento ou hospitalar ou domiciliar, né? Ou mesmo no hospice. E pacientes com piora clínica, com crises de necessidade, e às vezes acontece de chegar, né, numa consulta assim, são direcionados então para internações, sejam elas de ordem domiciliar, hospice ou hospital. Porque o foco acaba sendo outro, né? Então, uma coisa é a agenda da equipe que vai receber pacientes familiares e, de fato, a real necessidade que aquele paciente tem para poder ser tratado, né? Então, a gente vai precisar ter uma prática, né, de uma sensibilidade de enxergar, na verdade, né, de fazer uma leitura mais ampliada sobre o que é que está acontecendo. Dessa forma, a gente consegue direcionar melhor e consegue, então, devolver para a equipe da oncologia ou da hematologia ou de outra especialidade, né, o porquê de que esse paciente foi encaminhado para nós. Isso dá uma visão sobre a compreensão da jornada. Em que ponto daquela linha da vida aquele paciente se encontra, desde o seu diagnóstico dessa doença ameaçadora até caminhando para uma progressão, né? Muitas vezes aquele encontro traz uma percepção de uma crise de necessidade, a gente pede exames laboratoriais, de imagem, liga para a equipe assistente, discute, né? Porque é do meu interesse, enquanto médico paliativista, compreender um pouquinho daquela patologia. E a gente aprende todos os dias mesmo, né? Ao mesmo tempo de que eu me coloco à disposição de trazer alguns ensinamentos para a equipe da oncologia e da hematologia, no sentido de que essas pessoas, esses técnicos, possam também compreender outras técnicas, né, que não necessariamente são aprendidas aí nas cadeiras dessas especialidades. Então, o plano, o objetivo do cuidado, ele pode ser, então, esmiuçado. E a gente traz um pouquinho mais de assertividade, né, da situação. Então, o paciente pode chegar para o consultório, ou mesmo ser visto em casa, com um objetivo de terapia de suporte. São os pacientes que chegam com a sua funcionalidade ou carga sintomática alterada por tratamento. Os pacientes que fazem quimiotoxicidade, toxicidade pós-radioterapia, sequelas cirúrgicas, tem algumas cirurgias que podem fazer algumas sequelas, como dor, a depender do local, né, que foi operado, dor crônica, que podem trazer, né, alguma necessidade de revisitar profissionais mais vezes, os pacientes que usam dreno, que passam a usar ostomias, que tem previsão cirúrgica posterior também, né? Então, os profissionais da reabilitação, da enfermagem, da psicologia vão estar muito atentos também, né, a essa mudança de cenário,
que não é necessariamente só para falar de um controle de um sintoma como náusea, vômito, dor, dentro dos protocolos institucionais. Eu estou falando sobre transição de cuidados, né, que é um outro objetivo do cuidado, que é o paciente que vai perdendo performance. Ele andava, mas hoje ele está mais acamado ou semi-acamado. É o paciente que saiu do hospital, mas precisa de suporte domiciliar. O paciente que está entrando em fase de fim de vida, que vai precisar de um suporte maior, multiprofissional, né? E que isso tenha uma consciência prognóstica mais próxima. E isso o paliativista não faz sozinho. Ele vai precisar do apoio da equipe base, né? Aqui, então, exemplificando a oncologia ou a hematologia. Por quê? Porque há um vínculo dessa família com essa equipe. Porque há uma confiança e há uma compreensão de ordem técnica que vai me ajudar, então, a traduzir, né, a tentar transcrever o que está acontecendo sobre um olhar complementar em termos de uma eventual piora para fim de vida. Então, cuidado de fim de vida é um outro objetivo terapêutico. Por isso que muitos pacientes de cuidados paliativos que são acompanhados, eles são acompanhados ao longo de algum tempo. Eu tenho pacientes que são acompanhados aí anos no consultório, mas outros pacientes que já chegam ao fim de vida. O termo terminalidade, ele se refere à ausência de modificação daquela doença de base, entendendo como termo elástico, em que é diferente de enfermidade para enfermidade, né? A terminalidade da demência, de outras síndromes neurodegenerativas, pode ser de anos, comparado à terminalidade de algumas doenças oncológicas não tratadas, ou mesmo de doenças hiperagudas que chegam até a terapia intensiva, com todo o suporte avançado de vida necessário e proporcional naquelas situações, mas que acaba sendo rápido o desfecho, né? Porque depende de cada enfermidade e da resposta orgânica a ser submetida. Então a gente falou de terapia de suporte, de transição de cuidados de fim de vida, que são alguns dos pontos que a equipe de cuidados paliativos pode identificar ali e trazer um pouco mais para a equipe de suporte. Mas muitos pacientes e familiares chegam ao consultório para falar sobre o plano futuro, para falar sobre o que a gente chama de plano avançado, futuro de cuidados. E isso envolve uma construção do testamento vital, do registro das diretivas antecipadas de vontade, da inclusão de outros é, profissionais de saúde ou mesmo do direito, né, que vão dar suporte jurídico, né, a esses documentos, e o registro adequado nas plataformas de prontuário, seja do prontuário do consultório, do hospital, domiciliar e tantas outras. Então, é no melhor momento do paciente que tem uma doença ameaçadora que ele pode trazer um desejo de falar sobre como é que ele gostaria que o seu cuidado de saúde no seu fim da vida futuro acontecesse, né? E muitas vezes isso é feito a muitas mãos, não com o intuito de mudar o conteúdo do testamento vital. Esse exclusivo do paciente, né? Não é do familiar, é do paciente. Mas no sentido de trazer as provocações necessárias que um time de cuidados paliativos precisa fazer para que aquele indivíduo que está construindo o seu testamento vital saiba exatamente do que ele quer passar como informação e deixar assim registrado, tá? Bom, essas são algumas das nuances que nós temos a fazer uma avaliação inicial do consultório de cuidados paliativos ou da avaliação domiciliar, a partir desse convite com a equipe assistente, né, hematologia e oncologia, para que a gente possa ter, então, um acompanhamento conjunto. Dessa forma, a gente provoca, né, o objetivo desse cuidado, os modelos de assistência, os devidos direcionamentos e a necessidade de criar uma frequência de visitas. Há pacientes que são vistos a cada mês, a cada 2 meses, ou mesmo a cada 6 meses, né, como é o caso dos sobreviventes de câncer, que seguem aí manutenção e exames periódicos e também revisões de algumas questões tratadas no nosso consultório. Mas há pacientes que são vistos semanalmente e muitas vezes, quando internados, também diariamente. Ou seja, quem vai dizer a frequência desse acompanhamento é, de fato, o paciente com toda a sua potência e sua história. Tá? Essa foi uma grande provocação inicial, nós iremos destrinchar um pouco mais desses temas trazidos aqui numa outra oportunidade. Espero que vocês tenham sido bem provocados. Até um próximo encontro. Um abraço.